Então é isso, é que em todos os aspectos, Diva, Divatma e Paramatma são iguais. Todos, essa é como ponto-chave assim, de Shankaracharya. Ele fala, você é Deus, essa é a ideia deles. Você é Deus, você já é Deus. Entendeu? Só basta praticar um pouquinho aí e Deus vai surgir aí dentro de você. Você vira Deus. O processo faz você se tornar Deus. Essa é a ideia dele. Então você é igual a Deus. Então, por exemplo, quando você vem aqui, quando você está no Maya Sansara, você não sente desejos materiais, por quê? Porque tem influência de Maya, né? Então Deus também é a mesma coisa. Quando Deus está aqui também, ele sente influência de Maya também. Então essa é por isso filosofia Mayavada, né? Oferece tudo isso a Deus, a Krishna. Essa é a diferença. O aspecto que Shankaracharya tratou para definir moksha, ou seja, como ele classificou moksha, como ele qualificou moksha, né, a liberação. Né? Então é assim, ou seja, para Shankaracharya, moksha, você se libera do desejo do desfrute, né? Você não quer mais desfrutar, você não quer mais participar da matéria, de nada. Entretanto, você não tem... ou seja, você se libera do sentido ilusório, né? Então isso é moksha para ele. Entretanto, o seu sentido de individualidade, né? Se funde no Brahman. Então você não é uma liberação pessoal, não é uma liberação positiva, né? Você perde tudo que você tem, assim, no sentido de querer desfrutar, de querer assenhorar da matéria, você perde tudo, entretanto você não ganha mais nada, né? Você chega a zero. Né? Esse é Shankaracharya. Claro, você está no Brahman que é espiritual, mas você não tem nenhum sentido de liberação positiva. Não existe o desejo de servir a Deus, de brincar com Deus. Por exemplo, em Shankar Yoga, em Sakarasa, por exemplo, você pode, como a gente vê, você pode subir nas costas de Krishna, né? Ou seja, Krishna pode te levar de cavalinho lá, eles fazem isso, eles brincam, né? Aí quando vê o grupo de Krishna perde, aí Krishna tem que levar o vaqueirinho lá, o amiguinho dele, nas costas para pagar a prenda. Veja. Isso é Shakarasa, né? Então você pode fazer coisas com Deus que isso não vai passar nunca na cabeça de um personalista. Assim. Essa intimidade que a gente tem com Deus, que a gente pode ter com Deus. Né? Porque no Brahman não existe Ananda. No Brahman existe o quê? Somente existe o quê? Mas não existe bem-aventurança, não existe nenhum movimento, não existe lila, não existe nada. Qual é o ponto comum entre todos os transcendentalistas, né? Em relação a diva, né? Então é isso, assim, Aham Brahmastra. Ou seja, eu sou alma espiritual, não sou corpo. Isso é uma coisa assim. Então todo mundo entende isso, assim, essas filosofias, né, védicas, assim, de certa maneira, vão entender isso. Assim. Então esse é o ponto comum, né? Você entende? Eu não sou corpo material, eu sou espírito, sou alma espiritual. Então aí começa a transcendência, assim podemos dizer. Aí daí começa, né? Quando você realmente entende que é alma espiritual e não é corpo material, né? Então, outra coisa outro ponto comum também que eles entendem é que a diva, esse sentido de individualidade da diva é devido à influência de Maya. Né? Quer dizer, Maya Shakti, ela influencia a diva para a diva pensar que ela é o corpo
ou seja, que tudo te pertence, que você, né, tem uma independência. Isso é diferença de Maya Shakti, né? Os teístas, ou seja, os filósofos teístas, eles têm um conceito além desse conceito universalista, podemos dizer assim. Qual é esse conceito que os teístas têm, né? Eles têm o seguinte: embora a diva seja espírito, ou seja, embora a diva seja espiritualmente, seja alma espiritual, né, ela não é idêntica, né, a Parabrahman. Ou seja, em onipenetrância e onisciência. A diva não consegue estar em todo local, a diva não consegue entender tudo. Isso é uma coisa que nós entendemos isso. O argumento que eles usam, né? Então, eles falam que embora a diva seja Brahman, né, Bhagavan, embora ela seja eterna, né, ou seja, o eterno principal é a fonte dela, né? Nitya Nityananda. O eterno principal, ou seja, existe uma fonte superior, né? Isso é Bhagavan. Como é isso? Você tem consciência, Krishna tem consciência. Você tem inteligência, Krishna tem inteligência. Você tem bem-aventurança, Krishna tem bem-aventurança. A diferença é que ele está nutrindo, né, todas as entidades vivas. Essa é a diferença. Encobertas pelo corpo. É a alma. Isso. Consegue. São coisas que você consegue. Por exemplo, você vê você entende que a alma está aí. Né? Você entende que a alma é a fonte de tudo. Né? Agora, como você vai perceber isso assim, no dia a dia? Né? Como você percebe que a alma está aí? Isso é como, de certa maneira, fazer um Shankya, né? Um Shankya Yoga. Se você começar a discriminar, né? O que é, por exemplo, você fica muito nervoso, né? Você fica muito nervoso. Ou você começa a julgar muitas pessoas, por que ele está falando isso para mim? Por que eu tenho que ouvir isso? Por que ele é tão ruim contra mim? Né? Por que me perturba tanto essa pessoa? Né? Por que eu tenho vontade de quebrar o pescoço dele? Tipo assim, por que isso? Será que aí você pensa, será que é a alma que está com vontade de quebrar o pescoço do cara? Ou será que é a mente? Aí você vê, não, isso é a mente, pô. Isso é a mente. A mente é diferente da alma. A alma vai ter outro relacionamento com ele. E a mesma coisa, por exemplo, quando ele fala algo para mim, né? Aí você vai pensar, será que foi a alma que falou para mim ou foi a mente dele? Né? Então você começa a perceber isso, né? E também assim, por exemplo, você vê, né, a pessoa era tão especial, tão atrativa, tão, né, legal, tão gente boa, e agora a alma já não está aí. Você já virou um pedaço de carne, não, um pedaço de corpo. Você vê que também influencia aí você percebe a influência da alma, né? É como aquela coisa, assim, aquele brilho no olhar, ou seja, você vê nos olhos da pessoa, né? Ali, ou seja, isso é como reflexo da alma, assim, se fala, né? O espelho da alma são os olhos, né? Você olha nos olhos da pessoa, você vê que, né, por mais que ele seja uma pessoa ruim, por mais que tenha um monte de coisas, você entende que ali tem, né, uma essência, né? Como fala quando tem encontros de almas mesmo, que você consegue identificar? Você quer viver no mundo da alma, né? Você não quer viver no mundo da matéria. Então a matéria é isso, a matéria a matéria está aí, está o ego, está a mente,
Será que você é essa mente? Será que você é isso? Essa mente que aceita, rejeita, julga, que fica te fazendo projeções para o futuro, pensando no passado, tanto que você sofreu, tanto que você foi discriminado, tanto que você foi, sei lá, repreendido, né? Não, você não é isso. Você não quer se identificar com isso. Você também não quer se identificar com esse corpo, né? Imagina. Tá esse corpo aí. O que é isso, né? Uma combinação de elementos que depois vai entrar em decadência, né? Isso que você já experimenta uma certa decadência. Todo dia você experimenta assim, processos assim, muito, sei lá, não tão agradáveis com o seu próprio corpo, né? Uma coisa assim, muito estranha essa identificação com o corpo, muito estranha. Muito estranha essa identificação e claro, e mais estranha ainda a identificação com o ego, né? Ou seja, com aquilo que você é. Às vezes, por exemplo, você pode se sentir muito mal quando eu ofendo, né, a sua psique, ou seja, tudo aquilo que você acredita, né, no sutil. Eu posso destruir muito, né? Assim, né? Posso deixar você assim completamente arrasado, assim, destruído. Né? Às vezes, se eu tivesse te batido, seria menos doloroso. Né? Essa é a identificação muito grande que a gente tem. Um corpo tão grosseiro como sutil. Mas a gente tem que analisar, então por isso que se fala, né? Kshetragyan. O que é Kshetragyan? Ele conhece o corpo, ele conhece as atividades, ou seja, então você tem que começar a conhecer isso. Quando o Jadabharata, né? Jadabharata é a história, né? Ele era um transcendentalista, né? Quando o rei pede quando botaram ele para carregar lá o palanquim, né? Ou seja, e o rei começa a amaciar ele, assim, falar forte com ele, porque ele estava se desviando das formiguinhas, dos insetos, assim, sei lá. Não queria, aí mexia o palanquim do rei. Então o rei falou, poxa, você está, o teu ombro te dói tanto assim? Ele falou, não, o que me dói mais é a sua ignorância, né, do que o meu ombro, né? Porque você acha que é um rei, né? Você está identificado com esse papel, né? Aí começa a pregar, começa a falar que o seu rei desce no palanquim, dessa reverência para ele, você é meu guru. Realmente é isso, enquanto a gente acha que está atuando nesses papéis, se identificando com esses papéis, a gente está sofrendo muito nisso. Tá? Sendo como... Mas, ou seja, como é uma tensão muito forte, né? E tudo é teu ego, assim, tudo... Você fala uma coisa que o ego já fundou. O ego é assim, o ego ele não quer por quê? Porque você eu sou. Então você se estabeleceu uma coisa que é falsa, mas você acredita nisso. Aí que está o problema. Você não quer perder isso de jeito nenhum. Então, por isso que a gente tem que realmente fazer o esforço para vencer o ego. E esse é o ponto. Esse é o ponto que dói. Nossa, mas é muito doido. O conceito está tão bem estabelecido aí que você não consegue sair disso. Uma hora nada. Uma hora nada. Essa é a vida, essa é a ignorância. Você achar que você é você. Que você é isso aí. Se achar homem, se achar mulher, se achar brasileiro. O mesmo se achar sannyasi, se achar brahmachari. Você é um ego. Ser praticante. Claro, você segue, né? Você segue a filosofia, tudo bem. Mas você não é isso. Você é algo espiritual, poxa. E você só vai ficar feliz quando você experimentar a bem-aventurança transcendental. Agora, até lá, é um processo assim, muito forte, muito grande. Ele vai trabalhar muito, né, para vencer esse conceito corporal. Né?
falei, ele vai lá fazer essa austeridade, muito conhecimento, muita prática, uma coisa muito forte, né? Agora, claro, no Ocidente é difícil você encontrar um personalista. No Ocidente você encontra muitas pessoas que são muito especuladoras, assim, especulam muito e não tem assim, um conhecimento mesmo da causa. Né? Fica vendendo essa imagem. Ou então aquela mulher que falou O enganador é aquele, né? Que quer ser enganado. Engana assim mesmo. Então, uma pessoa assim, aceitar um processo, aceitar um guru. Isso aí, personalista, ele não tem guru. Não precisa seguir um guru. Sei lá, todo mundo é Deus, todo mundo tem que se liberar aí dessas amarras e pronto, já é Deus. É por isso que é muito ridículo. Acreditamos, né? Que existe um ser infalível, né? E também existe um ser falível. Então, como podemos nos situar dentro disso? Né? Quer dizer, que dentro de nós existe algo que é infalível. Ou seja, o que é infalível dentro de nós? Não é infalível. Mas existem muitas coisas que são falíveis, que é o ego, a mente, a inteligência, os sentidos, tudo isso é infalível. Em Krishna, tudo é infalível. Né? Então, como a gente pode harmonizar esses dois conceitos? Né? Então, através da filosofia, Achintya, Veda Vedatata. Que é isso? Igualdade, diferença simultânea. É igual e é diferente ao mesmo tempo, e isso é inconcebível. A gente tem que entender. Então, e para os teístas, como eles comparam Diva e Brahman Supremo? Ou seja, quando eles comparam Diva e Brahman Supremo, a conclusão que eles chegam em qualidade, né? Ou seja, que a Diva é igual em qualidade ao Brahman Supremo, né? Porém, neste, ou seja, ela é infinito. Ou seja, na verdade, o Brahman Supremo é infinito e as divas são infinitesimais. Então, essa é a grande diferença. É igual isso, você chega no oceano, você vê te dá uma sensação de infinito, né, quando você olha o oceano. Claro, quando você vai numa cachoeira é diferente, assim, porque assim, você nota que ali ela termina ali, começa ali, termina ali, você vê alguma coisa assim. Agora no oceano é uma coisa infinita, você não sabe quando vai acabar. Quantos baldes de água tem no oceano? Não sabe. Ou quantos grãos de areia tem a praia? Tem gente contando, tem? Tem, né? Mas vai contar. vai ficar o dia inteiro, não tem jeito. É uma coisa assim. Agora, o que Shankaracharya diz a respeito disso? Né? Então, ele diz que tudo isso, essas distinções, né? Tudo isso é falso. Né? Isso é produto de ilusão. Porque ele fala o quê? A única verdade é o Brahman, a única verdade é o Espírito. Ou seja, o absoluto impessoal. Contribuição de Madhvacharya para combater esse conceito de Shankaracharya. Né? Porque qual que era a filosofia de Madhvacharya mesmo? Dualismo puro. Madhvacharya. Shuddha Dvaita. Bom, então aí ele disse que ele elaborou a eterna distinção entre a alma espiritual finita e o Espírito Supremo. Contribuição de Ramanuja. Nesse sentido, Ramanuja ele comparou Ishvara, né, o Senhor Supremo, a um grande fogo
todas as divas individuais como centelhas desse fogo. Né? Como ele fez essa comparação. Qual é a conclusão dos teístas, então? É que eles fazem uma clara distinção entre a diva e o supremo. Né? Ou seja, são unos em qualidade, porém não em quantidade. Né? Posso dar exemplo, por exemplo, eles comparam, os teístas comparam a diva a uma joia de ouro, né? Bom, que é diferente à mina de ouro. Né? Então, assim. Explique no Bhagavad Gita um verso onde Krishna proclama a individualidade espiritual da alma, né? A individualidade eterna, né? Espiritual da alma. Nunca houve uma época em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, né? Nem no futuro qualquer um de nós deixará de existir. Né? Vai ser como uma coisa assim, muito, né? Porque Arjuna, ele estava com muita filosofia também, né, para Krishna, para justificar a sua vontade de não lutar. Aí Krishna já foi dando muitos versos, esse é um dos versos, né, que ele fala. As declaram para estabelecer o aspecto de Ananda. O que eles declaram? Eles declaram que a bem-aventurança não pode existir se não existir um relacionamento. Por exemplo, no Brahman não tem relacionamento, por isso não tem bem-aventurança. Relação com Krishna, você vai desenvolver bem-aventurança, né? Ainda que seja uma relação até de passividade, né? Mas se existe uma relação com Krishna, aí vai haver bem-aventurança, né? Geralmente se desperta isso em Ashakti, né? Eliminou todos os anartas, né? E aí você já está em estabilidade, já é estável, né? Então tem anarca, você está estável. E depois você conseguiu um gosto, você tem um gosto pela prática, um gosto assim, né? Por essa relação com Krishna. Aí depois disso, nessa fase onde existe um apego, aí sim vai começar a despertar essa relação que você tem. Você começa... Isso é despertado através do canto do Santo Nome, né? Então ele pediu que se adorasse os semideuses, né? Em 5 formas particulares. Né? E isso é como um processo impersonalista, né? Você vê que Ganesha é igual a Indra, que é igual a Surya, que é igual a Durga, que é igual a Krishna, a Vishnu, né? Ou seja, como uma coisa assim. Isso para Shankaracharya que estabeleceu isso. Essa adoração aos semideuses, cinco tipos de cinco semideuses, como estabelecendo como tudo é igual, ou seja, tanto faz você adorar a Durga, adorar a Vishnu, é a mesma coisa. Adorar Indra, adorar a Vishnu, é a mesma coisa. Então não tem muita diferença.
material, né, você pode alcançar a compreensão espiritual, né? Por exemplo, você adora Indra, né? Que de certa maneira a gente vê que ele tem ainda a influência das qualidades materiais, não tem problema, você vai alcançar a perfeição espiritual, né? Então isso é como outra contribuição de Shankaracharya. Os Vaishnavas encaram isso, né? O que os Vaishnavas pensam disso, né? Então, bom, eles pensam que isso é uma especulação, eles rejeitam essa posição, né? E eles acreditam que nada pode se igualar a Bhagavan. Se você adora Bhagavan, você já está adorando, né, o semideus, né? Você já está fazendo tudo isso que Shankaracharya dava tanta ênfase, tanta importância. Obrigado. É que os Vaishnavas eles falam, se a Atma, né, fosse igual ao Senhor Supremo, ela jamais ia cair em ilusão, ou seja, isso é uma besteira. Porque nós caímos em ilusão porque nós temos a tendência a Maya Shakti, né? Por isso a gente cai em ilusão. Vaishnava, ou seja, um pensamento Vaishnava, né? Se você fosse igual ao Senhor Supremo, você ia cair em ilusão também. Não cair. A teoria que Shankaracharya se sustenta para negar a verdade absoluta como fonte do cosmos material. Porque Shankaracharya ele falou isso, né? Como Krishna cria o cosmos material? Olha para e aí se manifesta o cosmos material, assim que a gente explica, né? Tem a participação de Mahavishnu, ele está lá deitado, olhando, não importa. Ele olha, só o olhar dele fecunda o pradana, a energia material. E aí a energia, ou seja, aí se cria o cosmos material, né? Agora, Shankaracharya ele refuta isso com a teoria Parinamavada, que é a teoria que todas as existências emanam do Brahmana. Ele fala isso. Deixa de olhar o que acontece. Destruição. Então é isso, ele deixa de olhar, destrói tudo. Ele olha, cria tudo. Assim como essa funciona.